Olá, queridos alunos da Teologia para Leigos Ponta Grossa. Vamos lá então, nossa aula de hoje. Muito interessante, nós vamos falar sobre o ano litúrgico. O ano litúrgico, ele tem um início e tem também um fim. Mas nós o percebemos como algo também cíclico, que é justamente desse grande mistério de Deus por nós. O ano litúrgico, então, eu trago como base um documento, que eu vou logo passar para vocês aqui ele, e também esse documento, ele é um documento da CNBB, e ele retrata para nós uma importância muito grande, assim, um conteúdo muito extenso, muito profundo sobre a vivência também do ano litúrgico. Então, qual que é o objetivo geral dessa aula de hoje? Demonstrar que a liturgia é a grande fonte da espiritualidade cristã de toda a igreja. A liturgia é a grande fonte da espiritualidade cristã de toda a igreja. Ajudar os agentes da pastoral litúrgica a crescer espiritualmente no exercício do seu ministério litúrgico para um melhor empenho no seu exercício pastoral. Então esse é o objetivo geral desse material que foi preparado pela CNBB. Muito bem, então o ano litúrgico é a grande festa da igreja, mas especialmente Cristo é a festa da igreja. E essa festa, ela acontece especialmente pelo mistério pascal de Cristo. E diante desse ano litúrgico, nós podemos dividi-lo em 3 grandes momentos, ou 3 grandes ciclos. O primeiro deles é o ciclo pascal. Esse é o mais importante, ou podemos dizer, o primeiro. O segundo é o ciclo do Natal. Então, a paixão, a morte e a ressurreição. Depois, o ciclo do nascimento de Cristo. E o tempo comum, que não tem nada de comum. São as catequeses de Jesus, realizadas por um dos apóstolos, por um dos evangelistas. O primeiro deles foi Marcos, depois Mateus, Lucas. Em ordem cronológica bíblica está Mateus, Marcos e Lucas. Em ordem cronológica de tempo está Marcos, Mateus e Lucas. E João, que é o evangelista que mais aprofundou essa experiência de Cristo. Por isso que os evangelhos joaninos, eles são difíceis de interpretação e eles são ouvidos especialmente no tempo da Páscoa. Muito bem. Vamos lá mais um pouquinho. Então, o ano litúrgico traz para nós também a parte litúrgica, ou sobre a liturgia. E a liturgia é a celebração do mistério pascal de Cristo. Então, em qualquer rito litúrgico que nós fazemos, nós celebramos o mistério pascal de Jesus Cristo. Em volta deste núcleo fundamental da nossa fé, celebramos o ano litúrgico, que foi se organizando para manter viva a memória do ressuscitado na vida de cada pessoa e de cada comunidade também. E olha que interessante, então, o ano litúrgico ele vai manter vivo para você, para todos nós que celebramos, a memória de Cristo ressuscitado. Por isso que ele nos diz: fazei isto em memória de mim. O ano litúrgico, ele revela para nós todo o mistério de Cristo no decorrer do ano civil. Então, nós temos o ano litúrgico como um início e um fim, e temos o ano civil. Desde a encarnação, o nascimento, até a ascensão. Também Pentecostes e a expectativa da esperança e a esperança da vinda do Senhor. O ano litúrgico, então, ele traz esses conceitos bem próprios. Primeiro deles, a encarnação do Verbo, encontrado também em João, capítulo 1. Depois,
a vida, a obra de Jesus Cristo, especialmente no tempo comum, que são o chamado dos apóstolos, o conhecimento, o anúncio do reino, os milagres de Jesus, as curas, as libertações e também todo o itinerário que ele passou sobre a sua entrega, a paixão, vida, a paixão e a morte e a ressurreição. E também o depois, até a vinda, a ascensão e a vinda do Espírito Santo. Então aí, nesses momentos do ano litúrgico, nós vamos percebendo, primeiro a encarnação, depois a paixão de Jesus. Paixão que quer dizer aquilo que ele vivenciou por nós. A ascensão, o envio do Espírito Santo e a vinda gloriosa, a segunda vinda que nós esperamos. Por isso, o ano litúrgico, então, ele tem também esse momento que nós podemos imaginar como cíclico, algo que é envolto no núcleo, que é o mistério, e que ele tem justamente, então, esse início já cronologicamente também, por causa do Natal, e culminando na Páscoa, com a paixão, morte e ressurreição, e aí tendo permeado podemos dizer, pelo meio ali as 33, 34 semanas do tempo comum, que é essa catequese do Senhor. O ano litúrgico, então, ele não tem certo um começo e um fim, mas nós sabemos que inicia a partir do domingo do Cristo Rei, que é sempre mês de novembro, e já o primeiro domingo do Advento no próximo, e ele vai, então, trazendo para nós, especialmente, eu gostaria que você guardasse, o mistério de Jesus, esse caminho dele com os discípulos, e também toda a riqueza dessa graça que nós recebemos como cristãos. Existem dois modos de compreender o ano litúrgico. Vamos lá? O primeiro deles é a dimensão celebrativa memorial. Celebrativa memorial. Vamos lembrar da parte celebrativa da igreja. O segundo momento é a dimensão pedagógica, ou seja, a pedagogia, o caminhar de Cristo com os seus discípulos. A dimensão celebrativa memorial, as celebrações onde fazemos memória da presença real de Jesus, é nada mais do que celebrar os mistérios de Cristo. Do ponto de vista teológico litúrgico, não é apenas lembrar que o que Jesus Cristo fez por nós, nem mesmo também acompanhar a biografia do Senhor, iniciando no Natal, quando nasceu, terminando na Ascensão. O ano litúrgico, ele não é somente isso. O ano litúrgico, através das celebrações, torna atual, insere os celebrantes, todos que celebram, na mesma eficácia salvífica do gesto histórico realizado por Cristo. Vamos repetir isso? Ele insere os celebrantes na mesma eficácia salvadora, salvífica do gesto histórico realizado por Cristo. Então, por isso que especialmente na Eucaristia nós realizamos aquilo que Cristo realizou. Portanto, agora vem a dimensão pedagógica. A dimensão pedagógica é uma questão de como a liturgia vai administrar este aspecto de inserir os celebrantes neste mistério de Jesus. Então entra aqui uma dimensão pedagógica, de caminhar juntos. Por quê? O mistério pascal que celebramos, ele é algo dinâmico. Uma dinâmica que precisa mexer com a nossa vida pessoal e também de modo que o cristão, domingo após domingo,
tempo litúrgico depois de tempo litúrgico, ano após ano, cresça e modele a sua vida a partir do projeto de Jesus Cristo, a partir dos valores do reino de Deus. E esse projeto de Jesus, ele é um projeto do Pai. É um projeto do Pai que quis sempre a salvação da criação, a salvação do gênero humano. Por isso que ele envia o seu Filho amado. Envia o seu Filho para dar a vida por nós. E pela graça e o poder do Espírito Santo, nós fomos salvos e continuamos nessa obra, continuamos essa obra de Cristo, porque o reino de Deus já está entre nós, como ele nos disse. A dinâmica pedagógica do ano litúrgico não tem a finalidade de formar pessoas religiosas. Não é isso. Apenas para formar cristãos. Olha que bonito isso. Isto é, pessoas que se comprometam com o projeto de Jesus. Então, se algumas coisas que ainda nós estamos realizando não estão de acordo com o projeto de Jesus, é sinal que nós precisamos melhorar. Por isso, a liturgia então entra nos ritmos do tempo. Isso é muito interessante para nós percebermos. É como a nossa vida. Os sacramentos, que vocês vão estudando a partir agora dos passos seguintes, os sacramentos eles nos acompanham em todos os momentos, desde o nosso nascimento até o nascimento para Deus, até a morte do corpo físico. Então as celebrações litúrgicas, elas têm uma estreita relação com o tempo. Qual relação? Nós vivenciamos dois tempos. O tempo cronológico, cronos, o tempo que nos envelhece, que nos entristece, o tempo que nos deixa com os cabelos mais brancos ou com pouco cabelo, o tempo que passa. E ele é cronológico. Na verdade, antigamente, segundo alguns estudos, não existia o tempo. O tempo ele se tornou tempo a partir da linguagem, que trouxe a experiência do relacionamento também de um ser humano com o outro, e essa linguagem ela pôde determinar de alguma forma o tempo. Como é esta relação? Então, dentro do cronológico, nós temos o tempo kairótico, o tempo kairos, o tempo da graça, aonde a graça acontece dentro desse tempo cronos que nos envelhece, que passa, nós temos o tempo da graça que não passa, que permanece a mesma. E Jesus diz na carta aos Hebreus, outrora foi falado com os profetas, foi dito aos profetas, mas nesse momento o Filho está falando. Então, com essas palavras, assim, não na íntegra da palavra de Deus, o padre não pegou agora, mas nós podemos perceber que o tempo que nós vivemos na liturgia é um tempo diferente do na nossa vida. Então, número 1, acontece em um determinado momento do dia, da semana, do ano, ou num momento especial da vida de uma pessoa, de uma comunidade. Esse ritmo do amanhecer ao anoitecer expressa o sentido do tempo e da vida humana a partir da Páscoa de Jesus, o Cristo. Então nós temos um ritmo para a nossa vida humana a cada dia. Aí, para fazer memória do mistério, a liturgia se utiliza de 3 ritmos diferentes. Olha que interessante. 3 ritmos. Primeiro, o ritmo diário, alternando entre manhã e tarde, luz e trevas, dia e noite. Esse é o ritmo diário da nossa liturgia, muito conhecida nos mosteiros, nas casas de oração, como liturgia das horas. Um ritmo diário de oração no qual a igreja experiencia. Segundo ritmo, o ritmo semanal, que muitas vezes é o que você vivencia, alternando entre trabalho e descanso. Todos nós temos trabalhos e temos o descanso.
a ação e a celebração. Viram que interessante? O ritmo semanal. Eu me fortaleço, eu vivencio o mistério de Deus, especialmente no domingo, que nós vamos falar daqui a pouco, e durante a semana eu vivo aquilo que eu experienciei. E o ritmo anual, que é o que nós estamos falando especialmente agora. O ritmo anual ele altera especialmente as estações do ano. Entre o ciclo destas estações, nós vamos percebendo o ritmo anual. E também a sucessão dos anos. Cada ano nós estamos diferentes porque estamos em constante desenvolvimento. Desenvolvimento como ser humano, como humanidade e como a criação também. As plantas que crescem e envelhecem e morrem. Os seres humanos assim também, mas a vida, ela continua. O ritmo diário, então, litúrgico, é marcado principalmente por 2 momentos fortes na liturgia das horas, que é um livro litúrgico muito conhecido nas casas de formação, nos mosteiros e por muitos leigos também que rezam, batizados que rezam a liturgia das horas. Existe o ofício da manhã e o ofício da tarde. Ele tem o ofício e tem também as laudes e vésperas. As laudes quer dizer manhã, vésperas quer dizer próximo da noite ou vésperas já do próximo dia. Aí, em alguns momentos, também é rezado a oração da hora média, tem a oração nona, que é às 9 horas, e a oração das 15. A oração das vésperas e também as completas, que é mais próximo da noite, onde há uma entrega do dia a Deus para esperar o próximo dia. Então, esse ritmo diário, ele acontece em diversos momentos. Acrescenta-se aqui algumas vigílias, principalmente nos domingos e grandes festas, por exemplo, a vigília de Pentecostes, a grande e maior vigília, como diz Santo Agostinho, que é a vigília das vigílias, que é a do Sábado Santo, e assim por diante. O sentido de cada ofício expresso principalmente nos hinos. O ofício da manhã, queridos irmãos, quer dizer o nascer do sol, o amanhecer, a madrugada, a manhã, o novo dia, simbolizando a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição nele. Veja quanto aprendizado que nós vamos. Por que rezar pela manhã? Porque Jesus ressuscita pela manhã. O ofício da tarde, ou também conhecido como vésperas, é o pôr do sol, o entardecer, a noite, as trevas, a escuridão, simbolizando a morte. Porém, acendemos nossas velas expressando a fé na ressurreição. Por isso, o ofício das vigílias, ou também conhecido como ofício da noite, ou já próximo da madrugada, é aguardar o amanhecer. Aguardar o amanhecer e esperar pela vinda de Jesus, pela vinda do reino. Por isso que quando nós celebramos a vigília pascal, ela já é sempre após as 8 horas da noite e é uma espera pelo domingo da ressurreição. Então nós já celebramos Jesus ressuscitado. Já celebramos a Páscoa de uma forma que as nossas luzes estão acesas. A nova luz, Cristo, já brilha nas trevas, mas é de manhã que ele aparece aos discípulos. O ritmo semanal. Entre os 7 dias da semana, um deles se destaca, que é o domingo. O domingo é muito importante para nós. É o primeiro dia da semana, é o dia do Senhor. Memória da ressurreição de Jesus, o Cristo. Então, quando nós celebramos o domingo, nós estaremos sempre celebrando a ressurreição de Jesus. É a Páscoa semanal. É o dia de festa primordial dos cristãos. Sacrosanto Concílio, que é um documento do Concílio Vaticano II, que nós falamos, do ano de 1962 a 1965, número 106, onde diz, é a Páscoa semanal. É a festa primordial dos cristãos. E aí ela se caracteriza como uma celebração de domingo,
Mas como isso pode acontecer? A celebração, ela acontece primeiramente. É um dia de reunião semanal dos cristãos. É um dia de assembleia litúrgica, onde todos se encontram. Vêm de diversos lugares e se encontram para celebrar o mesmo Senhor. 2. É dia de celebração eucarística, que é memória da paixão, morte, ressurreição e glorificação do Senhor. 3. A Assembleia Litúrgica ela é caracterizada pela alegria e o clima de festa, pelo encontro dos membros da comunidade entre si e com o ressuscitado. E 4. 3 elementos rituais, além da Assembleia, da Palavra e da Eucaristia, ajudam a realçar o sentido pascal e batismal do domingo. Lembram que o padre falou que nós comungamos de 3 formas diante do mistério de Jesus: pela assembleia, pela reunião, pela comunhão com as pessoas, pela palavra e pela Eucaristia. Agora, eu quero dar mais 3 formas de comunhão. A primeira delas, ou melhor, em vez de comunhão, falarmos de elementos rituais. O primeiro delas é a aspersão com a água, no lugar do ato penitencial. Em alguns momentos do ano litúrgico é feito esse rito, lembrando o nosso batismo e a nossa incorporação a Cristo. Segundo, a profissão de fé, renovando a nossa adesão ao Senhor. E terceiro, poderíamos ainda acender o círio pascal. O círio pascal ele fica aceso durante todo o tempo da Páscoa e por orientação também da CNBB, esse círio pode ficar na parte onde é feito os batizados, ou no caso um momento de exéquia ou outro sacramento, uma ordenação, a crisma. Então sempre o círio deve estar presente. Por ritmo semanal, então, por causa dessa importância, o domingo só cede suas celebrações às solenidades e festas do Senhor. Contudo, os domingos do Advento, da Quaresma e da Páscoa têm precedência sobre todas as festas. Todas. Vamos dar um exemplo. São José é no dia 19 de março. Em diversos anos, São José, depois de 7 anos, ele cai no domingo. Então, São José é celebrado na segunda-feira. Por quê? Se estivermos no domingo da Quaresma, nós não podemos celebrar uma grande solenidade de São José, pai adotivo de Jesus, no lugar do domingo da Quaresma. As solenidades que ocorram nesse domingo sejam antecipadas para o sábado, ou elas são, especialmente no Brasil, e está tudo isso no missal, também o missal novo que virá, são transferidas para a próxima semana. O domingo exclui, então, por sua própria natureza, a fixação definitiva de qualquer outra celebração. Por isso que não podemos trocar leituras, salmos, de maneira nenhuma nas missas, especialmente de domingo, ou qualquer outra celebração. Se a liturgia nos apresenta essa forma de rezar, essa palavra que foi escolhida, e pela graça especialmente do Espírito Santo, nós devemos vivenciar. No domingo, dentro da oitava do Natal do Senhor, celebra-se a festa da Sagrada Família. No domingo depois do dia 6 de janeiro, celebra-se a festa do batismo do Senhor, que às vezes já é próprio já na segunda-feira, iniciando no próximo domingo já o tempo comum. No domingo depois de Pentecostes, celebra-se a solenidade da Santíssima Trindade. Então esses são alguns exemplos de celebrações que acontecem nos domingos. No último domingo do tempo comum, 34º domingo, celebra-se a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. A comemoração de todos os fiéis defuntos. No Brasil, as solenidades de São Pedro e São Paulo, da Assunção de Maria e também de todos os santos. A Páscoa e as alegrias de celebrá-la são grandes demais para caberem nos limites de um domingo. Desde cedo a Igreja passou a consagrar a isso o ano todo, dividindo, então, como nós já falamos no início, em ciclos. Ciclo da Páscoa. O ciclo da Páscoa, ele também tem uma compreensão de início e depois.
ciclo do Natal e o ciclo do tempo comum, o ciclo das leituras que acompanham as catequese de um evangelista, que neste ano nós estamos vivenciando o evangelista Mateus. Todo ano comemora-se duas grandes festas, a Páscoa e o Natal. Por exemplo, se você vai comemorar a festa litúrgica da tua comunidade, por exemplo, o padroeiro, é a terceira festa litúrgica, porque a primeira delas é a Páscoa, a segunda é o Natal e a terceira é a festa do padroeiro. Por isso que a Páscoa é mais importante que o Natal. A morte, a ressurreição de Jesus, a vinda dele, a entrega, aquilo que aconteceu naquele momento é mais importante próprio já do que a encarnação do Verbo de Deus. Mas as duas são de igual importância para nós que acolhemos Jesus menino no Natal e o entregamos. Vivemos com ele a dor da morte, mas também ressuscitamos com Cristo na ressurreição. Ambas as festas, elas são precedidas de uma preparação. Por isso que sempre, quando nós vamos preparar algo importante na nossa vida, nós precisamos organizar as coisas, não é verdade? Organizar a nossa casa, organizar a igreja, organizar o local do nosso trabalho e assim por diante. Então, ambas essas festas elas são precedidas de um momento de preparação. A Páscoa, ela tem uma preparação chamada de Quaresma. O Natal tem uma preparação chamada de Advento. Vamos conhecer um pouquinho deles, o que cada um diz para nós? E se prolongam por outros domingos e festas. A Páscoa continua com o tempo pascal até Pentecostes, 8 domingos. No 7º domingo é o domingo da Ascensão do Senhor. E o Natal se prolonga com o tempo do Natal até a Epifania, que quer dizer manifestação. Quanto mais você for estudando sobre o ano litúrgico, especialmente os slides que eu vou deixar para você, mais você vai aprendendo e também vivenciando esse momento tão especial. O ciclo da Páscoa, olha que interessante, gente. Inicia com a quarta-feira de cinzas. As cinzas, elas têm esse sentido para nós, seres humanos, e também aqueles que buscavam a penitência. Vamos lembrar do livro de Jonas, no qual ele vai e fala para as pessoas que eles deveriam se penitenciar, que deveriam buscar o Senhor de todo o coração. E eles colocam cinza na cabeça e vivenciam esse sentido penitencial. Por isso que as cinzas, eles também lembram o pó que nós viemos do pó e voltaremos para o pó. Voltaremos para Deus, a nossa vida voltará para Deus. Mas nós aqui na Terra estamos de passagem. Por isso que temos que viver muito bem essa nossa vida. Quarta-feira de cinzas, ela é um dia consagrado ao Senhor. É um dia também de penitência e de jejum, prescrito para todos nós. Depois inicia os domingos da Quaresma. 1º, 2º, 3º, 4º e 5º. São 5 domingos de preparação, no qual muitas igrejas fazem missas penitenciais nas sextas-feiras, a Quaresma, as famílias se reúnem também para momentos de reflexão nas suas casas, e isso é muito importante. Esses momentos de oração nos aproximam com o Senhor. Aí iniciamos a Semana Santa com o Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos, então, ele traz já um sentido sobre a paixão e morte de Jesus. O Evangelho do Domingo de Ramos é o Evangelho da Paixão. Segunda, terça e quarta, santas. Na quinta-feira santa, a partir das 18 horas, nós temos a missa da ceia do Senhor. Inicia com o sinal da cruz, mas ela não finaliza, porque ela continua na sexta-feira santa, também conhecida como memória da paixão do Senhor, a morte dele às 15 horas. Sempre essa celebração deve ser às 15 horas da tarde, porque
porque é o horário próprio que ela aconteceu. Preparamo-nos para o Sábado Santo, a memória de Jesus, a grande vigília, a vigília das vigílias. E o Sábado Santo, na parte da manhã até a tarde, ela é essa descida à mansão dos mortos. A vigília pascal e o domingo, eles concluem o mesmo momento. Por isso que quando nós iniciamos na quinta, nós temos que finalizar com o domingo. O missal romano diz que o Sagrado Tríduo Pascal, ele inicia com a missa in Cena Domini, na quinta-feira santa, e finaliza com as vésperas do domingo da ressurreição. Então nós temos que participar do Tríduo com 4 celebrações: quinta, sexta, sábado e domingo. Não esqueça, são celebrações todas diferentes. A da quinta, uma liturgia própria. A da sexta, uma liturgia própria. Do sábado, a vigília das vigílias com liturgia própria. O domingo, tem a missa das 6 da manhã, tem a missa da manhã e tem a missa da Páscoa. Então, por isso que é uma riqueza a nossa liturgia. Depois vem a oitava pascal, que são os 7 domingos até a Ascensão do Senhor e o dia de Pentecostes, fechando 8 semanas de tempo pascal. Tempo de alegria, tempo de glória, tempo do branco na igreja. E aí, depois de Pentecostes, iniciamos o tempo comum novamente. Por isso, agora, o ciclo da Páscoa, então, ele tem essa centralidade que é o Tríduo Pascal. O Sagrado Tríduo Pascal da Paixão e Ressurreição resplandece como ápice de todo o ano litúrgico. Portanto, a solenidade da Páscoa, ela goza no ano litúrgico a mesma culminância do domingo em relação à semana. Então, se nós celebrarmos bem a Páscoa, nós estamos celebrando o ano todo. Se nós celebramos bem o domingo, nós vamos celebrar a semana toda, certo? O Tríduo Pascal, então, ela tem esse sentido de 4 celebrações em 3 grandes momentos: a entrega, a paixão e a ressurreição. Muito bem. A vigília pascal na noite santa, em que o Senhor ressuscitou, seja considerada a mãe de todas as vigílias que nós podemos fazer, na qual a igreja espera velando a ressurreição de Cristo e a celebra nos sacramentos. A vigília é o ponto alto do ano litúrgico. Ciclo da Páscoa. O tempo pascal, então, ele tem 50 dias entre o domingo da ressurreição e o domingo de Pentecostes. Sejam celebrados com alegria, como se fosse um só dia de festa. Ou melhor, como um grande domingo que nós celebramos durante 8 semanas. Os domingos deste tempo, eles são chamados de Domingos da Ressurreição. E o domingo de Pentecostes encerra, então, esse tempo sagrado de 50 dias. O tempo pascal, os 8 primeiros dias do tempo pascal formam a oitava da Páscoa e são celebradas como solenidades do Senhor. Por isso que os 8 dias após a Páscoa existe glória e toda aquela riqueza da celebração pascal, porque é a mesma Páscoa que nós estamos celebrando durante a semana seguinte até o próximo domingo, que acredito que é o domingo da misericórdia. No 40º dia depois da Páscoa, celebra-se a Ascensão do Senhor, 40 dias, bem certinho. No entanto, no Brasil, ela é transferida para o domingo seguinte, ocupando assim o 7º domingo de Páscoa. As férias depois da Ascensão até o sábado antes de Pentecostes, que é aquele tempo durante a semana chamado de férias, são dias, constitui uma preparação para a vinda do Espírito Santo Paráclito. Por isso que é interessante em algumas paróquias que fazem a novena de Pentecostes. É isso mesmo, são dias de preparação para a vinda do Espírito. E o Espírito nós temos que pedir, ele já está em nós, mas nós temos que pedir. O ciclo da Páscoa vem também com esse tempo de preparação, que é o tempo da Quaresma, que vai da quarta-feira de cinzas até a missa da Ceia do Senhor. São 40 dias de preparação, 40 dias de jejum, 40 dias de penitência, 40 dias de olharmos para a cruz de Jesus, de olharmos para o mistério pascal.
Nesse tempo, não se canta o aleluia e nem o glória, a não ser, como eu trouxe já um primeiro exemplo, no dia de São José, que ele quebra o tempo da quaresma e nós celebramos a solenidade de São José. Na quarta-feira, na abertura do tempo da quaresma, que é por todo um dia de jejum, faz também a imposição das cinzas. Muitos fazem sobre a testa uma cruz, mas é imposição, é colocar a cinza na cabeça. Os domingos deste tempo são chamados de 1, 2, 3, 4 e 5º domingo da quaresma. O 6º domingo, com o qual se inicia a Semana Santa, é o nosso conhecido Domingo de Ramos, no qual temos uma das missas, especialmente a missa da manhã, com a procissão de Ramos. Vamos lá. O ciclo do Natal, então, ele vem com essa preparação também. O tempo do Advento, primeiro domingo, segundo, terceiro e quarto. O terceiro domingo é o domingo da alegria, como o quarto domingo da quaresma também. Aí vem o Natal, o dia natalício de Jesus, no qual nós celebramos a encarnação. E aí temos a oitava de Natal, a Sagrada Família de Nazaré, celebração em seguida. Maria, mãe de Jesus, e a imposição do Santíssimo Nome de Jesus, que é celebrada sempre no último dia do ano. A Epifania, que é a manifestação do Senhor a todos os povos. Celebramos também o Ocidente e o Oriente, que se unem nesta celebração, como se fosse novamente o Natal. E o batismo do Senhor, o batismo de Jesus no Rio Jordão. Após a celebração anual do mistério da Páscoa, a Igreja nada considera mais venerável do que comemorar o Natal do Senhor e suas primeiras manifestações. O que se realiza no tempo do Natal? O tempo do Natal, então, ele vai das primeiras vésperas do Natal, que neste ano de 2023 será tempo do Advento de manhã no domingo e na parte da tarde, dia 24 é um domingo. Então, na tarde do domingo já vai ser vésperas do Natal, vésperas do dia 25, que vai cair numa segunda-feira. Até depois do domingo, depois do dia 6 de janeiro, ou na segunda-feira seguinte, caso o domingo seja ocupado com a festa da Epifania do Senhor. Então, o tempo do Natal, ele inicia também com uma vigília do Natal, que é celebrada a partir das 18 horas do dia 24 de dezembro. É uma celebração própria, uma celebração da luz, a luz do Senhor que veio sobre a terra. No dia do Natal do Senhor, seguindo a antiga tradição romana, pode-se celebrar a missa 3 vezes, à noite, depois na aurora, bem de manhãzinha, e também durante o dia. Essa é a celebração do nosso Natal. No Natal, o Natal tem a sua oitava organizada do seguinte modo. Olha que interessante. No domingo dentro da oitava, ou na falta dele, no dia 30 de dezembro, celebra-se a festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. No dia 30 de dezembro ou no próximo domingo. Por exemplo, se o Natal caiu na segunda, no próximo domingo ele vai ser o Natal nesse ano vai cair na segunda. Então, no dia 30 será o dia da Sagrada Família de Nazaré. No dia 26 de dezembro celebra-se a festa de Santo Estevão. No dia 27 de dezembro celebra-se São João, apóstolo evangelista. No dia 28 de dezembro celebra-se a festa dos santos inocentes, aquelas crianças que foram mortas por Herodes, no qual ele tentava matar Jesus. Nos dias 29, 30 e 31 são dias dentro da oitava. No dia 1º de janeiro, oitavo dia do Natal, celebra-se a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. E já celebra antes também, na véspera. Já celebra, não tem uma vigília para o dia 1º. É a mesma celebração no dia 31 e no dia 1º, no qual também comemora a imposição do Santíssimo Nome de Jesus. A Epifania do Senhor é celebrada no dia 6 de janeiro. Também é conhecido como o dia em que há o guardar das coisas que foram feitas, os enfeites de Natal.
Os enfeites de Natal eles são colocados a partir do dia 17 de dezembro, o mais ideal. Algumas pessoas já antecipam, desde o tempo do Advento, já vão preparando as suas casas. Cuidado para não encher muito a igreja com muitas coisas e esquecer do essencial, que é o altar, é a Eucaristia. A Epifania celebramos então a manifestação de Deus em nossa carne humana. Aos pastores, aos mais pobres, aos singelos daquela época que ficavam nos arredores ali cuidando dos rebanhos, e aos magos do Oriente, aos cientistas, aqueles que observavam os astros, representando todas as nações, representando todos nós, no qual o Cristo veio para todos. No domingo depois do dia 6 de janeiro, celebra-se a festa do batismo do Senhor. O ciclo do Natal, então, tem o tempo do Advento, que é um tempo de preparação. Também usamos o roxo na igreja, a exemplo da Quaresma, parecido com a Quaresma. Mas o tempo do Advento, que quer dizer preparação, possui duas características. O tempo de preparação para as solenidades do Natal, em que se comemora a primeira vinda do Filho de Deus entre os homens. Tempo em que, por meio desta lembrança, voltam-se os corações para a expectativa da segunda vinda de Cristo no fim dos tempos. Entenderam? Vamos repetir? Primeiro, tempo de preparação para as solenidades do Natal. Essa é a primeira característica do Advento. Preparação. Segundo, tempo de, por meio desta lembrança, voltar o coração para a expectativa da segunda vinda de Cristo. Ele já veio uma vez, mas virá uma segunda vez que nós não sabemos quando. Por isso, nossas lâmpadas precisam estar sempre acesas. O domingo do Advento começa com as primeiras vésperas do domingo, que cai por volta sempre do dia 30 de novembro, ou no domingo que fica mais próximo, terminando antes das primeiras vésperas do Natal do Senhor. Nesse tempo do Advento, é interessante porque nós temos uma grande solenidade de Nossa Senhora, dia da Imaculada Conceição de Maria. E essa solenidade, ela é toda branca, né? Todo branco, com glórias, festiva. Então ele foge do tempo do Advento e celebra-se a solenidade da Imaculada Conceição de Maria. Os domingos desse tempo são chamados 1, 2, 3, 4, domingos do Advento. E os dias da semana, também conhecido como férias, que se você ouvir as férias, do dia 17 a 24 de dezembro, inclusive, visam de modo mais direto a preparação do Natal do Senhor. Por isso que os domingos anteriores, do dia 30 de novembro a 17, é a expectativa da segunda vinda. É um advento escatológico, conhecido na liturgia e na teologia. Advento escatológico, a espera daquilo que nós não sabemos quando será, a segunda vinda do Senhor. E do dia 17 a 24 é o tempo de preparação para o Natal. Por isso, enfeitar as nossas casas, deixar elas muito bonitas, porque o Senhor está mais próximo. Ok? Aqui o tempo comum, que é a catequese de Jesus, as catequeses de Jesus a partir de um evangelista. Além dos tempos que têm características próprias, restam no ciclo comum 33 ou 34 semanas, nas quais não se celebra nenhum aspecto especial do mistério de Cristo. Comemora-se nelas o próprio mistério. Comemora-se tudo. Comemora-se a plenitude de Jesus, principalmente nos domingos. Este é um período chamado de tempo comum. Por isso que ele é chamado de comum, porque ele não tem grandes mistérios, grandes revelações, como o Natal e a Páscoa. Lembrando que, cronologicamente, é o Natal e a Páscoa. No mistério de Deus por nós é a Páscoa e o Natal. Interessante isso, né? Sempre lembrar dessas coisas. O tempo comum começa na segunda-feira que segue o domingo depois do batismo do Senhor e se estende até a terça-feira antes da Quaresma, antes da quarta-feira de cinzas. Depois ela continua, recomeça na segunda-feira já depois do domingo de Pentecostes e finaliza com o primeiro domingo do Advento, certo? Na mesa da palavra nos é servido o rico cardápio das leituras bíblicas,
percorrendo o ciclo de 3 anos. Ano A, Mateus, ano B, Marcos e ano C, Lucas, trazendo uma riqueza de conteúdo e do mistério pascal de Jesus. No Evangelho de João é lido nos tempos fortes do ano litúrgico, e a leitura do capítulo 6 sobre o pão da vida vem completar a leitura do Evangelho de Marcos no ano B. As festas do Senhor também existem no tempo comum. Vamos lembrar de algumas delas. No dia 2 de fevereiro, nós temos a apresentação de Jesus no templo, que é um pouquinho antes de São Brás, no dia 3. Então nós temos que as pessoas abençoam as velas nas igrejas. A Anunciação de Jesus, a Anunciação do Senhor, dia 25 de março. Também é uma festa que muitas vezes está no tempo da Quaresma e ela quebra aquele tempo. A Santíssima Trindade, no primeiro domingo depois de Pentecostes. O corpo e o sangue de Cristo, que nós conhecemos como o dia de Corpus Christi, na quinta-feira, depois do domingo da Santíssima Trindade. Então, logo em seguida já, Pentecostes, Santíssima Trindade, Corpus Christi. Fácil de nós irmos memorizando. O Sagrado Coração de Jesus, na sexta-feira da segunda semana depois de Pentecostes. Então, Corpus Christi, depois passa uma semana, é o dia do Sagrado Coração de Jesus. Transfiguração do Senhor, dia 6 de agosto. E Cristo Rei do Universo, que não tem uma data fixa, mas ele é sempre no último domingo do tempo comum, o 34º domingo do tempo comum. Solenidades, festas, memórias. No ciclo anual, a Igreja, celebrando o mistério de Cristo, venera com particular amor a Santa Virgem Maria, Mãe de Deus, e propõe a piedade dos fiéis, as memórias dos mártires e também outros santos. Os santos de importância universal são celebrados obrigatoriamente em toda a Igreja. Dois que eu dou exemplo. As memórias da vida e da morte de João Batista, também São Pedro e São Paulo. Suas festas jamais prevaleçam sobre as festas que recordam os mistérios da salvação. Aí, o ano litúrgico, então, ele vai se completando. As solenidades, elas são constituídas pelos dias mais importantes, solenidades, cuja celebração começa no dia precedente com as primeiras vésperas, a solenidade da Paixão, a solenidade da Páscoa, a solenidade do Natal do Senhor, a solenidade da Imaculada Conceição de Maria. Algumas solenidades são enriquecidas com uma missa própria para a vigília, solenidade de Pentecostes, que deve ser usada na véspera quando houver missa vespertina. A celebração das duas maiores solenidades, Páscoa e Natal, e prolongam-se por dias seguidos. As festas, elas são menores, são celebrações nos limites do dia natural, por isso não tem primeiras vésperas, a não ser que se trate de festas do Senhor, que ocorrem no domingo do tempo comum e do tempo do Natal, cujo ofício substitui. As memórias, elas são obrigatórias ou facultativas. São memórias de santos, memórias também de Nossa Senhora. Sua celebração, porém, ela se harmoniza com a celebração do dia corrente, segundo as normas impostas pela instrução geral do Missal Romano. Trata-se de celebrações que ocorrem no dia da semana, nas quais se inclui uma simples recordação, uma memória. Por exemplo, dia 4 de outubro, memória de São Francisco de Assis. Neste caso, os elementos fundamentais, como as leituras, são as do dia da semana, mas com a memória daquele santo, inclusive muitas vezes os paramentos e as velas são na cor branca ou vermelha, se for Marte. As férias, que nós falamos disso, são os dias de semana que seguem o domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E eles são importantes para nós. E a gente celebra eles, nós celebramos de muitos modos. A quarta-feira de cinzas e as férias da Semana Santa, de segunda a quinta-feira, inclusive, têm preferência em todas as outras celebrações. As férias do Advento, que nós falamos de 17 a 24 de dezembro, são férias obrigatórias, são dias obrigatórios de celebrações. Todas as outras férias, todos os outros dias, cedem o lugar às solenidades e festas e se combinam com a memória. Então, se tiver uma solenidade, uma festa que seja num dia comum, ela pode ser mudada a liturgia para aquele dia do santo ou da solenidade que você irá celebrar. Aqui tem um exemplo de várias celebrações que aí no slide você poderá acompanhar.
Então, diante do ano litúrgico, nós vemos muita riqueza que a igreja traz para nós, tanto nesses 3 grandes ciclos, como o tempo para cada ciclo. Então, cada ciclo tem tempo. O do Natal e o da Páscoa, cronologicamente, tem um tempo de preparação e um tempo de vivência. Isso que eu gostaria que você mais se antenasse nessa aula de hoje, certo? Então, estou encaminhando os slides também. O livro eu vou mostrar na próxima aula para vocês. É um livro sobre essa preparação litúrgica pastoral que a CNBB lança cada ano com várias renovações, e isso vai nos ajudando a nos inserir no mistério e também nos preparar bem para celebrar cada tempo litúrgico na igreja. Deus abençoe e uma boa aula. Espero que você tenha aproveitado e possa vivenciar melhor o mistério pascal de Jesus Cristo, que é o tema da nossa aula de hoje. Tchau, tchau.